Então, pessoal, continuando, né? Nós falamos no objetivo 7º que nós temos que sempre planejar a forma como a nossa cidade vai crescer horizontalmente, né? Além disso, a gente tem que evitar fragmentação e descontinuidade excessiva de áreas urbanizadas. Né? Não faz sentido você ter um pedacinho da cidade num canto, né? E outro pedacinho em outra localidade longe dali. Não faz sentido, né? A cidade ela tem, sempre que possível, que crescer de forma contínua, ordenada, perfeito? E nós temos que evitar os impactos negativos sempre sobre a biodiversidade. E pela produção agrícola e hídrica local. Vamos lá para o 8º objetivo. Aproveitamento adequado de imóveis ociosos localizados no perímetro urbano, dotados com serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. Então, você não pode manter um terreno ocioso, por exemplo, no centro de uma cidade. Né? Isso não faz sentido. A lei que aborda bastante esse assunto é, sim, o Estatuto da Cidade, né? Que nos fornece várias ferramentas para que nós possamos evitar essa situação, ok? 9º objetivo, redução das desigualdades socioespaciais e melhoria das condições urbanas dos bairros, com oferta adequada de áreas verdes e equipamentos de assistência social, abastecimento, segurança alimentar, educação, saúde, esporte, lazer, cultura, segurança pública e equipamentos também para a terceira idade. Okay? 10º objetivo, provisão habitacional de interesse social em localizações urbanas adequadas, articuladas com a oferta de área verde, transporte coletivo, serviços, equipamentos e infraestruturas básicas de assistência social, abastecimento, saúde, educação, cultura e lazer. O que isso significa? Nós temos que construir habitações de interesse social, mas não é construir essas habitações longe de tudo dentro da cidade. Nós temos que construir essas habitações em locais que são atendidos por serviços de mobilidade urbana, né, que tenha ônibus passando, né, que tenha uma via já asfaltada, que tenha hospitais e postos de saúde relativamente próximos, ok? 11º objetivo, urbanização e regularização fundiária de núcleos urbanos informais. Então aqui diz que nós temos que fazer o quê? Nós temos que urbanizar núcleos urbanos informais e regularizar também. Então isso aqui é dar a propriedade às pessoas que ocupam determinados locais, né, que pessoas que estão indocumentadas passam a ter posse do documento daquele imóvel. E além disso, além de você dar o documento para aquelas pessoas, você também urbaniza. Né? E o processo de urbanização de uma região inclui melhorar os acessos daquelas pessoas, verificar se naquele local existe infraestrutura, se tem fornecimento de água, luz, esgoto, né? Iluminação pública adequada. Então, tudo isso envolve o item 11, tá bom? 12º item, gestão urbana e territorial democrática com promoção da intersetorialidade e fortalecimento da governança local, bem como dos processos de participação cidadã que a gente falou anteriormente, né? Quando que o cidadão deve participar, né? Em quais situações a opinião dele é importante. Então, participação cidadã nas tomadas de decisões relativas aos assuntos de interesse público, em especial aqueles que afetam os rumos da cidade. A gente vai entrar no 3º título agora da lei. A gente vai falar sobre o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial.
Então, artigo 6º. Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, SM-PGT, mediante a instituição de estruturas e processos democráticos e participativos que visam o desenvolvimento contínuo e dinâmico do planejamento e gestão da política urbana e rural. Parágrafo único. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial será coordenado pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em articulação com outros sistemas municipais e com os demais órgãos públicos e a participação dos conselhos municipais. Então aqui diz quem é que vai gerenciar, né, esse sistema municipal, quem é que vai cuidar dele, tá bom? Capítulo 1. Dos instrumentos do sistema. Artigo 7º. São instrumentos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, além do plano diretor, o quê? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Segundo item, os planos setoriais de políticas urbano-ambientais. Terceiro item, o Código de Obras e Edificações. Quarto item, Código de Posturas Municipais. E o quinto item, os planos de bairros. Então vamos lá. Parágrafo 1º. O PPA, bem como o anexo do Plano de Metas de Governo, previsto no artigo 73, da Lei Orgânica do Município, a LDO e o LOA são instrumentos administrados pela Unidade de Gestão e Governo e Finanças. Então, pessoal, essas siglas aqui é importante você anotar em algum lugar, tá bom? Para sempre que você enxergá-las, né, durante a leitura, você saber do que a gente está falando. Então, vamos voltar aqui. PPA, Plano Plurianual, né? Em seguida, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. E o Plano Lei Orçamentária Anual, que é o LOA, beleza? Então, a gente sempre vai anotar isso aqui, deixar em algum lugar próximo, ou sentiu dúvida, volta até o local onde você viu a descrição, tá bom? Para não deixar passar. Parágrafo 2º. A legislação e os planos citados neste artigo deverão incorporar os objetivos e ações prioritárias estabelecidas nesta lei, respeitadas as restrições legais, técnicas, orçamentárias e financeiras. Terceiro parágrafo. A partir da data de aprovação desta lei, deverão ser desenvolvidos os planos de bairro pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em articulação com os demais órgãos públicos e com a participação do Conselho Municipal de Política Territorial, dos conselhos regionais e da população local, a fim de proceder ao levantamento de dados, à identificação das prioridades da região e à avaliação das propostas, tá bom? Então aqui está falando quem é que vai desenvolver o plano, tá bom? E aqui também está falando sobre a gestão democrática, né? Então, a população, os conselhos municipais, todo mundo tem que participar, ok? Do desenvolvimento dos planos de bairro. Parágrafo 4º. Cada plano de bairro deverá ser elaborado em até 12 meses e instituído por legislação municipal, que definirá diretrizes para o sistema de mobilidade urbana e parâmetros específicos de uso e ocupação do solo, tá bom? Então, pessoal, isso aqui vai influenciar a lei de zoneamento, tá bom? O plano de bairros. Parágrafo 5º. A elaboração das leis de planejamento e orçamento serão procedidos da realização de debates, audiências e consultas públicas nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 4º e artigo 44 da Lei Federal
10.257 de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, tá bom? Visando incorporar as diretrizes, os objetivos e as metas definidos nesta lei. Então, o que ele está falando é o seguinte: todo o planejamento e orçamento que for realizado precisa ser discutido antes em debates e audiências com as pessoas, né, que vivem naquela localidade. Capítulo 2º, dos objetivos do sistema. Artigo 8. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão. Primeiro, articular e integrar a política urbana de desenvolvimento territorial com as políticas econômicas, sociais e ambientais. Então, não basta eu criar um plano de desenvolvimento territorial se, na hora que eu for colocar esse plano em prática, eu atrapalhar o crescimento econômico da cidade, por exemplo, né? Ou eu faço um belo de um plano de desenvolvimento para a cidade, né, de desenvolvimento econômico, só que eu atrapalho o meio ambiente. Não, eu tenho que trabalhar essas 3 diretrizes, né, em conjunto, tá bom? Segundo, né, objetivo do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão é elaborar e coordenar a execução integrada de planos, programas e projetos, respeitada a capacidade do orçamento municipal de assimilar as demandas do planejamento territorial. Então, toda a execução, né, tem que ser elaborada de acordo com a verba, né, com o dinheiro que o município tem disponível para aquilo. Tá? Você nunca pode gastar a mais do que o município tem disponível para aquela determinada intervenção, ok? Terceiro objetivo, propor à unidade de gestão, de governo e finanças programas e projetos previstos no plano diretor ou deliberados pelo Conselho Municipal de Políticas Territoriais, CMPT, para que sejam analisados nas discussões da LDO e da LOA, ok? Então, vamos lá. Aqui eu acho que vocês já decoraram, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Lei de Orçamento Anual. O quarto objetivo, estabelecer fluxos permanentes de informação entre suas unidades componentes a fim de facilitar o processo de decisão. Quinto, articular as decisões de todas as unidades componentes do sistema, observadas as atribuições de cada uma na realização das ações planejadas. Sexto, coordenar a aplicação da legislação do município atinente ao desenvolvimento territorial mediante promoção de uma interpretação uniforme. Sétimo, monitorar a aplicação do plano diretor através de indicadores com vistas à plena realização dos objetivos nele previstos. Oitavo, instituir processo permanente e sistematizado de detalhamento, atualização e revisão do plano diretor. Nono, acompanhar as atividades de controle urbano mediante verificação da aplicação dos parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo em relação aos objetivos de desenvolvimento urbano territorial do município. Décimo, implementar mecanismos de gestão e controle que garantam a transparência nas decisões sobre o território. 11º, promover o controle ambiental mediante fiscalização a ser exercida de forma integrada pelos agentes competentes, conforme legislação específica, em casos de danos causados à flora e fauna, controle de queimadas e demais crimes ambientais. 12º, acompanhar o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades de potencial impacto local
nos termos da Lei Complementar Federal 140, de 8 de dezembro de 2011. 13º, garantir a implementação das resoluções da Conferência da Cidade, sempre que em consonância com a presente lei. 14º, gerenciar e implementar sistemas em geoprocessamento unificado no Sistema Integrado de Informações Municipais, o SIM, pelas autarquias e demais órgãos, garantindo que todas as informações sejam georreferenciadas. 15º, garantir a eficiência e eficácia à gestão do plano diretor. 16º, promover tratativas técnicas com municípios vizinhos em articulação com órgãos estaduais e federais, visando formular políticas, diretrizes e ações integradas que abranjam a totalidade ou parte de seu território, destinadas a superar problemas setoriais ou regionais comuns, bem como firmar convênios ou estabelecer consórcios com o mesmo objetivo, observadas as legislações específicas. Então, pessoal, pode chegar um momento em que na sua cidade exista um problema, tá bom? Que se estenda para a cidade vizinha, né? Então, vamos pensar. Imagina que existe uma área que está alagando muito, muito, muito mesmo. E essa área de alagamento fica na divisa da sua cidade com a cidade vizinha. Vocês podem, juntos, né, os dois municípios, traçarem um plano em conjunto, né, para solucionarem aquele problema, né? Realizar inclusive um consórcio, onde não apenas a verba de um município ia ser empregada, mas a de 2 ou mais, ok? Sétimo, assegurar a participação da população em todas as fases de planejamento e gestão da cidade, garantindo as instâncias e os instrumentos necessários à efetivação da participação da sociedade, da tomada de decisões, no controle e na avaliação da política urbana e rural, por meio dos órgãos públicos da administração direta e indireta, das instâncias de participação popular e do Sistema Integrado de Informações Municipais. Pessoal, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito curto, ok?